também a gente vai falar do Flamengo, né? Como eu gosto de ter a razão. E eu quero ver, eu tô vendo o Vamp olhando pra mim, eu tô vendo o Bruno Prado, o Souza tá aqui com a gente, porque quando eu falei que o Santos tava suando uma baita de uma enganação nesse time do Flamengo, que é isso? É goleiro da seleção olímpica, que é isso? Foi bem no Atlético Paranaense. Agora, tem que enxergar que o cara não tem culhão pra ser goleiro do Flamengo. Não tem. Não para de falhar. Hoje, mais uma vez, ele falhou. Não decide jogo nenhum. Vale a pena a gente deixar isso claro. Nenhum jogo ele decide. Ah, não. Pegou um pênalti. Pegou contra o Al-Ahly, quando já não valia nada. Aí ele pegou. Aí ele pegou pênalti. O Santos não pode ser o goleiro titular do Flamengo. Já tá mais do que na cara isso. Nem sangue pra ser goleiro titular do Flamengo ele tem. Porque ele fala, ele continua com a mesma cara. Ele faz uma defesa, ele continua com a mesma cara. Eu falo isso sempre. O Dida podia. Porque o Dida era o cara, irmão. O Dida agarrava muito. Ele podia ser aquele cara meio sem sangue. De não ter reação, pegava o pênalti, pá, não reagia. Agora, o Santos não para de falhar em um jogo sequer, não sai do gol, é inseguro e o Flamengo perdeu pro Atlético Paranaense de virada na Arena da Baixada. A gente vai falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o São Paulo. Como é que a gente tá, Gabrielzinho? Fala no meu ouvido pra gente saber e vamos ver agora a situação desses dois jogos. O São Paulo ainda não acabou, então a gente pode falar sobre o Flamengo. Bruno Prado, que falar do jogo do Flamengo? E outra, sou só eu que tô indignado com a fase do Santos, porque me desculpa, é um goleiro caro, foi comprado caro, ganha salário alto e não agarra nada com a camisa do Flamengo. Boa noite, Pilharo, boa noite a todos. Não, indignado eu não tô, não. Isso aí não é problema meu. Eu não estou indignado. Mas ele não tá bem, não. O primeiro gol do Atlético ele falhou no gol do Vitor Roque, o gol de empate. Ele não tá numa boa fase, ele não tá bem, não. E aí erra e perde confiança. No outro jogo tem a tendência de errar de novo. Aí depois ele saiu machucado, né? Tomou uma joelhada no rosto, saiu machucado no final do jogo. Então, mas ele foi mal no jogo. Ele não tá bem, não tá num bom momento o goleiro do Flamengo. A derrota na Arena da Baixada, ela não é uma derrota anormal para qualquer time. O Palmeiras mesmo, ano passado, perdeu lá e foi eliminado da Libertadores, perdeu na semifinal. O jogo na Arena, acho que nenhum time conta com os 3 pontos na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. É sempre um adversário difícil. É que o Flamengo ele começa o campeonato com uma pontuação mais baixa, né? O Flamengo, por enquanto, está com 3 pontos em 4 rodadas, ganhou um jogo, perdeu 3 no Campeonato Brasileiro. É um time que entra no Brasileiro pensando em lutar pelo título, como ganhou 2 recentemente, ganhou Libertadores. Então o Flamengo entra nas competições pensando em lutar pelo título e começa mal. E é um campeonato que, se você começa mal, isso pode ficar difícil de reverter. Claro que hoje foi a 4ª rodada, tem mais 34. Mas você tem, como adversário nos últimos anos, tem sido o Palmeiras. Palmeiras é um time que perde muito pouco. Palmeiras joga daqui a pouco em Goiânia contra o Goiás, se vencer vai a 10. Abre 7, ok, 4 rodadas apenas, mas é um time que perde pouco. Ano passado foi assim, o Flamengo começou mal, o Palmeiras abriu distância e depois não deu para pegar mais. Então o Flamengo tem que pontuar rápido no campeonato. Me desculpa, não vou jogar a culpa pro Sampaoli, tá? Não tem por que jogar a culpa pro Sampaoli, mas é mais um papelão do Flamengo no ano. É mais um papelão do Flamengo no ano, porque eu parei para ver aqui a tabela agora, o Flamengo tá a uma posição da zona do rebaixamento. É isso mesmo, a maior folha salarial do Brasil, 35 milhões de reais a folha salarial, e o Flamengo, nesse momento, depois de ter perdido pro Al Hilal em semifinal de Mundial, depois de ter perdido pro Independente Del Valle final de Recopa Sul-Americana, depois de ter levado de 4 do Fluminense na final do Campeonato Carioca, tá a uma posição da zona de rebaixamento. E lembrando, Goiás joga ainda e Corinthians joga ainda. Se os dois vencerem, passam o Flamengo e o Flamengo vai para a zona do rebaixamento. Então, velho Vamp, eu acho um papelão desse Flamengo, mais um papelão desse Flamengo no começo dessa temporada, Vamp. Boa noite, Pilhado, Bruno, boa noite, Souza, boa noite a todos, né? A expectativa para a temporada do Flamengo, né? Quando termina o ano, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, aí não renova com o Dorival. Aí vem uma programação muito ruim para o Mundial. Eu acho que a preparação foi muito tempo de férias, sabendo que tinha um Mundial em fevereiro, dando 42 dias, né, para os jogadores. Aí você perde, pelo menos a lógica de chegar na final do Mundial
para enfrentar a equipe do Real Madrid. É eliminado na semifinal. Campeonato Carioca perde daquela forma como foi, né? No segundo jogo, o Fluminense virando o resultado, goleando. Perde a Supercopa, que para mim esse negócio de Supercopa aí não é que segura o time, né? Perdeu o Palmeiras, perdeu a Recopa, né? Recopa Sul-Americana. Sim, pro Del Valle. Pro Del Valle. E aí você começa o Brasileiro, eu estava conversando com o Bruno aqui, começa o Brasileiro, que é onde o grande rival, o atual campeão brasileiro, é o Palmeiras. O Flamengo perdendo hoje, o Palmeiras ganhando, já abre 7 pontos, né? Vai a 10. Quer dizer, o Palmeiras deve também fazer as contas do outro lado e dizer assim, o grande favorito comigo é o Flamengo, já está ficando para trás, né? Contrato de Sampaoli, o Vitor Pereira já foi embora, só que tem uma hora que você tem que cobrar os jogadores, né? Nos últimos jogos, o Flamengo ganhou de 8, de que tinha que ganhar mesmo no Maringá, ganhou do Curitiba, que está na zona de rebaixamento, é o último. Curitiba que nem classificou entre os 4 lá para fazer a semifinal do Campeonato Paranaense. E empatou com o Haas, que perdeu foi no Nublense que ele perdeu? Ganhou do Nublense e perdeu do Alcas. É muito resultado ruim. Com um plantel, como você falou, de 30 milhões. E aí não vem me dizer que só treinador não. Todo mundo agora só bota na conta do treinador. É isso, é muito resultado ruim. A gente vai falar ainda do São Paulo, que ganhou do Internacional hoje. Agora, ô Souza, você também fala na lata. Me desculpa, primeiro, obrigado por estar de novo aqui. Que honra estar te recebendo de novo no Canetada. Fala, Souza! Agora, é um brincalhão, né, o torcedor do Flamengo que hoje for falar que o Flamengo não é uma vergonha nesse começo de temporada. Com certeza. Porque eu listei aqui os fracassos. E me desculpa, é o elenco, é o que o Vamp falou, não dá pra culpar o Sampaoli ainda. Então vamos culpar o elenco e vamos culpar a diretoria. Porque o Bruno mesmo deixou claro, jogou bem o primeiro tempo, caiu no segundo. Sempre esse negócio de cair no segundo tempo. Por quê? Por que os outros times têm mais disposição que o Flamengo? Por que os outros times têm mais sangue no olho que o Flamengo? Então, será que é porque teve 42 dias de férias? Foi a 11ª derrota no ano. 11ª derrota no ano. O Palmeiras, que a gente vê como grande concorrente do Flamengo, tem 2. O Palmeiras tem time reserva na altitude. O Palmeiras tem 2 derrotas no ano. O Flamengo já tem 11. Me desculpa, pra mim, uma vergonha a situação que o Flamengo vive hoje. E mais uma derrota, e mais uma vez com falhas. E depois a gente vai falar do Santos. O Santos que me aguarde, porque, meu Deus do céu. Fala, Souzinha. Então, boa noite, né? Prazer estar com vocês de novo. E, assim, se eu fosse credenciar o Flamengo, eu diria que o Flamengo hoje é o Corinthians do Rio de Janeiro, né? Uma bagunça. Essa é a verdade, uma bagunça. Olha só. É verdade, pô. Ninguém troca de quatro treinadores em menos de 6 meses de campeonato, ou 6 meses do ano. O Flamengo começa com o treinador ganhando tudo, né? Termina o ano com o treinador ganhando tudo, e aí vem a diretoria do Flamengo e troca tudo. Eu particularmente, é claro, né, o jogador tem bastante culpa, mas eu colocaria todo esse crédito dessa mal fase do Flamengo na diretoria. Eu acho que a diretoria é a principal culpada disso tudo. Mas elenco também, não, Souza. Tudo bem. Eu sou um que eu ataco pra caramba a diretoria, tem que questionar mesmo, mas o elenco também. Tudo bem. O atleta, ele tem uma parcela de culpa e não é pouca não, ela tem, mas assim, você não pode trocar treinador, está dando certo. O Flamengo não é a primeira vez que faz isso, Vamp. Não é a primeira vez. Como é que eu tenho um treinador que ganho, eu troco ele pelo que perdeu... Aí, e agora... Que resultado você quer? Quem ganhou veio tá ajeitando o São Paulo. A única coisa que, assim, que eu não concordo, que quando todo mundo fala, assim, é a questão das férias, da questão do tempo, e sempre vai se bater nessa tecla, mas eu vi o São Paulo dizendo, mas precisa jogar com intensidade. Pô, eles querem quanto tempo para poder condicionar o jogador hoje? Na nossa época, tinha uma época que quando a gente jogava era 15 dias, uma semana, a gente já estava jogando campeonato. Então não dá para ser desculpinha também essas férias por muito tempo. Não, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. O Flamengo hoje é o Corinthians mais organizado financeiramente. Fazendo bagunça a rodo. Pode trazer o treinador que for. Se continuar com a diretoria dessa amadora fazendo bagunça, você vai sofrer. Você tem que trocar, você tem que trazer um cara. O São Paulo chega com... ele é mandão, ele manda em todos os negócios, mas não adianta, é em campo. O problema é no campo. O problema é que eu concordo com você que o Santos tem que sair, que está numa fase ruim. Agora, sim, quem a gente pode apontar no Flamengo hoje que está numa excelente fase? Eu vou lhe dizer 2, você vai concordar comigo. Ayrton Lucas e Pedro.
Pronto. Quando eu estava em casa hoje, que saiu o primeiro gol do Flamengo, eu olhei pro Kevin, meu filho, e disse assim, ó, de pênalti. Porque não vive uma grande fase também, mas a culpa é de quem? Se você tá com um time todo organizado, com um treinador que organizou a casa, que quando pegou a casa estava uma bagunça, que era Dorival Júnior, você troca o treinador pelo que perdeu, você vai esperar o quê de um time desse? Não tem como esperar coisa boa não, pilhado. O torcedor flamenguista hoje, ele tem que... O que é que a gente está cobrando aqui? Jogador, mas tem que cobrar ferrenhamente a diretoria, que tem sido amadora na sua gestão. Não foi a primeira vez que fez isso, correu um risco ano passado, começou mal o campeonato de novo e vai começar e vai terminar o campeonato mal de novo. Por quê? O que começa mal, termina mal. Só não terminou mal o ano que passou, sabe por quê? Porque a equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada. E faz jus à folha salarial que tem, que não é só do Brasil, não é da América do Sul. E por muito pouco, hein? Porque a Copa do Brasil jogou pior que o Corinthians no Maracanã. Com certeza. Foi por muito pouco. Até hoje, com todo respeito a quem o Flamengo ganhou, só bateu em bêbado. Só empurrou bêbado na ladeira. Os jogos, confrontos que foram confrontos pareio, o Flamengo não ganhou de ninguém. E vai continuar assim, por quê? Porque a diretoria amadora fica trocando treinador toda hora e toda hora fica trazendo um treinador, escondido, aí a gente começa a cobrar o quê? Aí ele muda o foco. Porque quando você muda o treinador, o que é que você muda? Você diz assim, ó, não é o treinador, agora é os jogadores. Mas como que os jogadores, esse mesmo jogador ele foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores? Ô, Flávio Prado, hoje o programa tá polêmico. Eu já deixei claro que é uma vergonha o começo de temporada do Flamengo. É uma vergonha. O Flamengo está, eu repito, a uma posição e 1 ponto. A uma posição e 1 ponto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, tendo o elenco galáctico, tendo o time que faturou 1 bilhão e 500 milhões de reais no ano passado, tendo a maior folha salarial do futebol brasileiro, e o Souza foi ainda mais. Na verdade, ele é a foi mesma além. pontuação. Tá com 3, Goiás 3, Corinthians 3. Mesma pontuação. Fez um empatezinho, daqui a pouco já resolve esse negócio. É isso. Se Goiás e Corinthians empatarem... Palmeiras. Não, Corinthians. Amanhã Hoje, Goiás e Palmeiras, também, o Flamengo já entra na zona. Não, eu sei, mas se o Goiás e o Corinthians empatarem, os dois passam no Flamengo. Sim, mas se o Goiás passar hoje, o Flamengo já entra. Se Eu o Palmeiras sei, e o mas Goiás eu tô falando que ele vai entrar nem nas precisa zonas. esperar amanhã. Hoje ele já entra. Exatamente. Pode cair até para 18º. E aí eu falei, uma vergonha, um papelão. O Souza foi além. O Flamengo é o atual Corinthians do Rio de Janeiro. Uma bagunça. E aí eu pergunto, você concorda com o Souza? Realmente o Flamengo virou uma bagunça? Eu acredito que o São Paulo ainda vai fazer um bom trabalho. Mas de verdade, concordo com o Vamp. Já vai ficar tarde, já era o brasileiro. Boa noite, antes de mais nada. O Souza falou uma frase aí maravilhosa. Quando você troca o técnico campeão de tudo com o técnico que perdeu tudo, que não ganhou um clássico, é lógico que tem alguma coisa errada aí, né? Ele tem o técnico campeão brasileiro, não, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Ah, foi fraco, não importa. Ele pega o time e ganha 2 títulos. Isso dá moral pro jogador, você como jogador sabe como é. Pô, a confiança é diferente. Os caras, quando falavam do Mourinho, falavam, pô, ele é chato. Mas ele fala que vai acontecer os negócios e acontece. E aí você começa a ganhar confiança no cara, né? E aí eles trocaram. Trouxeram aí o Vitor Pereira, naquela polêmica toda, tudo aquilo que aconteceu. E aí, velho, a coisa vai... Ninguém mais confia em ninguém. Sabe aquela coisa meio que... Flávio, mas é isso que eu tô falando. Muitas vezes a gente critica o treinador e critica a diretoria, tá? A diretoria do Flamengo, eu escracho a diretoria do Flamengo constantemente. Então ninguém pode falar, passa pano. Eu acho que tem que criticar sim. Eu achei um absurdo o Rodolfo Landim bancar o Marcos Braz como ele banca. Porque ele fala, o Marcos Braz só sai quando eu sair, ou seja, no fim do mandato. Isso pra mim é um absurdo. Porque ele deixa o cara acomodado. O cara sabe que ele pode errar o que for, que ele vai ficar. E a minha pergunta, por que ele é tão bancado assim? Aí a gente nunca vai ter respostas, mas gostaria de ter. Agora, também não tem que criticar os jogadores. Porque, cara, o que acontece com esse Flamengo, que é tanto jogador... desculpa, às vezes as pessoas falam, não tem que falar valor. É muito jogador que ganha mais de 1 milhão por mês. Não, eu até concordo. E o que acontece que esse time não joga? Mas, Por que esse time não joga? Pouco que consegue... Por que esse time cansa tanto? Por que esse time tem menos sangue nos olhos do que os outros? Então, mas aí... Porque sempre a gente vê o Flamengo caindo no segundo tempo e os outros times dando tudo no segundo tempo. Então, mas aí tudo tem a ver também com preparação, com condicionamento, com sequência de trabalho.
O Flamengo ele tem duas diretorias. Uma que eu respeito, que é administrativa. O Flamengo administrativamente ganha cada vez mais, está sempre faturando, se estabilizou. E claro que isso começa com bandeira de melo, há uma estabilidade e ela é mantida. E uma diretoria de futebol que é varziana, igual que, lembra muito, foi bem lembrado, é igual do Corinthians, é uma várzea. Troca técnico toda hora, não sabe o que quer, tem um cara que se acha acima do bem e do mal e faz o que quer, faz um monte de bobagem. Então, gente, não tem o que fazer. Isso estoura no final, na ponta do que é o elenco, que sim, poderia dar um pouquinho mais e tal. Mas eu entendo também que se você não tem um bom comando, fica difícil de trabalhar. Fica complicado. Sabe aquela coisa de quando não tem dono, todo mundo manda, e quando todo mundo manda, fica uma coisa complicada. E sim, se demorar muito para reagir, daqui a pouco já sai da briga pelo título. Os caras estão indo embora lá. Os caras estão subindo. Daqui a pouco um desses, tipo um Palmeiras. Porque aí, por exemplo, está lá hoje a liderança do Cruzeiro e do Botafogo, é imaginar, né, que os dois vão ganhar o título, não é o caso. Mas daqui a pouco um Palmeiras, para o próprio Fluminense, começa a fazer muito ponto, você já não alcança esse time. E aí, ferro, o Flamengo é time para ser campeão brasileiro, para disputar o título até o último. Mas não está com cara, não.